Oi pessoal, tudo bem? Vamos conversar? Bom, a gente vai dar sequência às perguntas que vocês estão gravando e enviando para mim. Vamos lá? Olá, professor Otávio. Como professora da sala de leitura, eu gostaria de saber como traduzir uma poesia do inglês para o português. Obrigada. Oi Marlene, tudo bem? Olha, um texto acadêmico ou um texto jornalístico, por exemplo, eles têm uma linguagem bem objetiva, a mensagem é bem objetiva. Então, a tradução também tem que ser. Né? Agora, sua pergunta é interessante, né? E um texto poético, um poema? Como traduzir um texto recheado de sentimentos, de imagens, de simbolismos? Como traduzir um texto recheado de poesia? O tradutor ele tem um duplo desafio. Né? Primeiro, ele precisa interpretar a ideia do autor. Ele tem que captar a mensagem do poeta. O que ele quis dizer, por exemplo, com essa palavra ou com essa expressão dentro desse contexto? Lembrando que o contexto é puramente subjetivo. Certo? Em segundo lugar, o tradutor tem o desafio de transpor para uma outra língua algo que é essencial no texto poético. A musicalidade da palavra. As rimas, a sonoridade, o ritmo. O soneto, por exemplo, que tem forma fixa. O que significa isso? Né? A construção do texto segue regras muito determinadas. A estrutura do soneto tem uma regra bem definida. O número de versos, a divisão das estrofes, a forma de organizar as rimas. Todos os versos do soneto têm que ter a mesma medida, ou seja, o mesmo número de sílabas poéticas. Como traduzir isso? Ivan Junqueira diz o seguinte: um tradutor de poesia tem que ser poeta também. Eu trouxe um trecho de um soneto de Shakespeare para a gente analisar. Vale mencionar que o soneto inglês, também chamado soneto shakespeariano, tem um padrão diferente daquele que a gente conhece. Ok? O que vale aqui para nós agora é a análise do texto. Vamos lá? Let not my love be called idolatry, nor my beloved as an idol show, since all alike my songs and praises be, to one of one still such and ever so. Como ficaria esse mesmo texto traduzido na sua forma literal? Então, por exemplo, a pessoa quer saber o que está lá, né, escrito. Aí a pessoa copia, cola um tradutor qualquer e vai sair algo mais ou menos assim. Olha só. Não deixe meu amor ser chamado de idolatria, nem minha amada apresentada como ídolo, uma vez que todas as minhas canções e louvores sejam iguais, para um, de um, para tal e sempre. Agora, acompanha comigo a tradução por Ivo Barroso, para esse mesmo texto. Não chame o meu amor de idolatria, nem de ídolo realce a quem eu amo, pois todo o meu cantar a um só se alia, e de uma só maneira eu o proclamo. Percebe? Esse texto declamado, quer dizer, lido em voz alta, ele soa como música. E como Ivo Barroso conseguiu esse efeito? Como ele conseguiu, por exemplo, construir essas rimas? De onde que ele tirou? Ele precisou reorganizar as palavras, reorganizar as ideias, modificar o texto de modo a conseguir, por exemplo, o mesmo número de sílabas poéticas que o original. Ele precisou reconstruir o texto para tentar reproduzir no nosso idioma a mesma atmosfera poética que a gente encontra no soneto de Shakespeare. Haroldo de Campos chama esse processo de transcriação. Para ele, só é possível a tradução poética recriando o texto. Isso quer dizer o quê? O texto original precisa ser transformado, precisa ser recriado para que possa ser traduzido. Roman Jakobson chama de transposição criativa. Aí, Marlene, a gente entra num campo um pouco mais delicado, um pouco mais complexo.
Se o poema traduzido foi recriado, foi transformado, até que ponto o tradutor conseguiu ser fiel à ideia original? Mas eu trouxe um exemplo de como uma tradução pode ser primorosa. A primeira estrofe de um poema narrativo muito importante, muito conhecido, chamado The Raven, O Corvo, de Edgar Allan Poe. Acompanhe comigo. Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I muttered, tapping at my chamber door. Only this and nothing more. Dante Milano diz o seguinte: só é possível traduzir aquilo que o poeta quis dizer, não o que o poeta disse. Pessoalmente, se eu estiver lendo um texto poético traduzido e essa leitura despertar em mim a emoção, a poesia, é isso que vale. Marlene, obrigado pela pergunta. Um abraço. Manda mais, ok? E você, também, grava sua pergunta e manda para mim. Estou esperando. Tchau.